Olá, eu sou Isaura Amorim e este é o Azen, um produto revolucionário que tem como objetivo inserir a espiritualidade dos negócios. Hoje nós vamos conversar sobre a chave que abre qualquer porta, segundo Salomão, que é a comunicação. Para Salomão, a comunicação é o quinto passo para uma pessoa ter sucesso. É o quinto passo para que você consiga atingir todos os seus objetivos na vida, sejam eles quais forem. E lá no Provérbios 16:23 está escrito o seguinte: o coração do sábio torna a boca sensata e seus lábios ferramenta de persuasão. Ele diz que na comunicação, uma das coisas importantíssimas é que a gente seja persuasivo. Agora ele também diz que é importante que não confunda persuasão com manipulação. A manipulação, as pessoas usam todos os meios, inclusive os ilícitos, para atingir seus objetivos. A pessoa não importa a forma, ela vai passar por cima de quem quer que seja para que ela consiga atingir o propósito dela. Já a persuasão não. A persuasão, a pessoa vai convencer as demais pessoas de uma ideia por meio da verdade. E principalmente visando o bem comum. Isto é persuasão. É você fazer as coisas do jeito certo. É você encantar as pessoas da forma correta. Salomão diz também que a comunicação é a principal ferramenta nos negócios. Por falta de boa comunicação, muitos negócios se perdem. E a partir de então, o sofrimento é generalizado, porque quando você fracassa naquilo que você faz, você fica triste. Quem são as pessoas, vamos dizer assim, os grandes empresários que utilizam os conselhos de Salomão para crescer? Todos os maiores. Bill Gates, Henry Ford, Steve Jobs e toda essa galera aí, todos os homens mais poderosos do mundo usam as mesmas ideias para crescer. Então é importantíssimo que você tenha aí como meta esmerilar a sua comunicação. Falar até papagaio fala. Agora, falar de forma correta, só o ser humano é capaz. Principalmente falar de forma com emoção, de forma alegre, de forma que consiga tocar o coração das outras pessoas. Por exemplo, a comunicação ela é importante não só nos negócios, mas nos relacionamentos pai e filho, no relacionamento conjugal, por exemplo. A maioria dos casamentos dão errado por falta de comunicação. Se você olhar pela ciência, homem e mulher, por exemplo, já tem um problema, já tem uma certa dificuldade até pela utilização do cérebro. Por quê? As mulheres usam o lado direito, que é o lado da emoção. As mulheres são mais emotivas, são mais amor, vamos dizer assim. Os homens, a maioria, tem como predominância o lado esquerdo, que é o lado analítico, o lado factual da coisa. Só por essas duas situações já cria aí uma dificuldade de relacionamento entre os homens e as mulheres. Portanto, meus amigos, é fundamental que a gente consiga verdadeiramente ter uma comunicação de qualidade em todos os setores da nossa vida. As pessoas que têm bons amigos, as pessoas que conseguem ser querida e respeitada por todas as pessoas, elas conseguem essa façanha exatamente porque conseguem comunicar com clareza as suas ideias, os seus pensamentos, os seus sentimentos e por aí vai. No Provérbio, capítulo 15, versículo 1, está escrito o seguinte: que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Você vai encontrar muitas pessoas no seu dia a dia, no seu caminhar, pessoas com todo tipo de comportamento. Quando você está conversando com uma pessoa que fica a conversa mais acalorada, como é que você faz? Você coloca fogo, coloca gasolina para que a conversa continue mais acalorada, ou você vai colocar água, vamos dizer assim, para baixar o fogo, para que você possa ter o controle da situação. Os sábios, eles vão fazer exatamente o controle da situação. Eles vão baixar o tom de voz para que a outra pessoa fique mais calma, para que ele consiga verdadeiramente ter um bom diálogo. As pessoas sábias vão utilizar as palavras corretas para acalmar a outra pessoa. Vai sempre responder de forma calma. Não é porque alguém chutou a canela dele que ele vai se estrelar. Não, a pessoa chutou a canela, ele vai contar até 10 e vai pensar de forma diferente. É o que diz lá a palavra de Jesus, quando ele fala: se alguém te der um tapa no rosto, você dê o outro lado do rosto para que a pessoa possa bater. Isso é no sentido figurado. Isso não quer dizer
que você tem que oferecer o rosto fisicamente para que a pessoa dê um outro soco. Mas é você perguntar, por exemplo, por que você está me batendo? Qual foi o motivo, qual foi a razão para você me dar uma bofetada no rosto, por exemplo? Porque quando você pergunta, a pessoa vai dizer. Se você perguntar com calma, tiver amor e tiver sabedoria, além de não levar uma outra bofetada do outro lado do rosto, você vai acalmar a situação e, principalmente, você vai conseguir ter um bom diálogo. Então, é daí que vem a ideia que se alguém te der um tapa do lado, você dê o outro lado. Mas o outro lado é simplesmente usar o quê? Usar a sabedoria, ok? É importante você saber que as suas palavras podem curar ou podem matar uma pessoa. Inclusive tem aí vários experimentos, várias pesquisas que demonstram isso. Uma certa vez ligaram para uma pessoa e falaram assim, a sua mãe morreu. A pessoa ficou mal, a pressão alterou, desmaiou, ficou com um monte de problema. Estava indo para o hospital. Só que minutos depois, uma outra pessoa ligou de volta e falou assim, a senhora me perdoa, liguei pelo telefone errado. Não foi a sua mãe que morreu, foi a mãe de uma outra pessoa, peço perdão para você. Imediatamente a pessoa se recuperou e voltou ao seu estado normal de saúde. Só para vocês terem uma ideia da importância da palavra. É fundamental que tenhamos cuidado na hora de falar, principalmente quando você vai falar qualquer notícia para outras pessoas. É importante ter sabedoria. Portanto, aquilo que você fala pode curar ou pode matar uma pessoa. E é por isso que lá em Provérbios 12, 18 está escrito o seguinte: há palavras que ferem como uma espada, mas a língua do sábio traz a cura. Por isso que a gente afirma que a forma de falar pode matar ou pode curar. Depende da maneira que você fala. Como eu sempre digo, falar até papagaio fala. Falar com emoção, falar com amor, falar com sinceridade, falar com vibração, só o ser humano é capaz. Deus, por exemplo, criou o mundo com a palavra, a comunicação, que é o verbo. A comunicação também, ela não é só apenas no falar. Ela é no gestual, ela é na vestimenta, ela é no carro que você usa, é o celular que você usa. Tudo isso fala de você para as demais pessoas. Portanto, a comunicação, ela tem que ser cuidada num todo, em todas as suas, vamos dizer assim, características, para que você verdadeiramente tenha uma vida feliz, uma vida confortável e que você possa ter sucesso no seu trabalho, na sua empresa, onde quer que seja que você trabalha ou qualquer que seja o seu projeto. Por isso que Salomão fala que a comunicação é o quinto passo para a gente ter sucesso. E aí Salomão diz o seguinte: homens e mulheres sábios utilizam a palavra com o objetivo de beneficiar o maior possível pessoas, ou seja, usa a palavra para o bem comum. Você que está me ouvindo aí, como é que você usa as palavras? Como é que é a sua comunicação no dia a dia? É importantíssimo que a gente pense sempre em aprimorar, em lapidar a nossa comunicação, porque todo ser humano tem como principal objetivo ser querido e respeitado por todas as demais pessoas. Veja o que diz em Provérbios 16, 24. Está escrito o seguinte: as palavras suaves são como favo de mel, doces ao paladar e força para os ossos. Em Provérbios 12, 25 diz o seguinte: a angústia do coração deprime, uma palavra boa reanima. Salomão não era especialista na medicina, mas ele acertou em cheio quando ele diz que as palavras brandas, as palavras de amor, são boas para o coração, são boas para os ossos, são boas para a sua saúde. Só para você ter uma ideia, as pessoas mais calmas, as pessoas mais gratas, as pessoas que têm uma vida feliz e confortável, as pessoas que têm a mente positiva, elas conseguem se recuperar de qualquer problema com mais facilidade. Seja ele de saúde, seja ele financeiro, seja ele familiar, não importa o problema. Essas pessoas, elas conseguem atingir o objetivo, que é estar bem de maneira mais fácil. Portanto, esse Provérbios é muito forte quando ele diz que as palavras suaves são como favo de mel, doces ao paladar e força para os ossos. Ou seja, quem usa palavras boas, palavras brandas, nunca vai ter problema, por exemplo, de osteoporose. Olha só que coisa maravilhosa. Os ossos vão estar sempre fortes, vão estar sempre firmes. E qual que são as palavras boas para a gente utilizar para esta finalidade e para todas as demais finalidades? Palavras de elogios, palavras de incentivos,
palavras de amor, palavras afetuosas. Essas palavras são capazes de curar qualquer problema, porque elas tocam diretamente a sua alma. Elas tocam o seu ser, o seu eu divino. Então isso faz com que você tenha uma vida mais feliz, mais confortável e mais tranquila, porque as palavras, elas são profundamente tocadas no seu coração. Isso é muito importante. E é por isso que Salomão diz que o que você fala pode injetar esperança no coração das pessoas. Por isso é importantíssimo que você tenha cuidado na hora de comunicar e na hora de falar. Porque se você injetar esperança no coração da pessoa, ela vai ficar esperando essa esperança que você colocou lá. Por exemplo, você prometeu que vai comprar um carro para alguém. Se você não comprar, você vai frustrar essa pessoa. Se você não vai fazer, você não fala. Simplesmente fica calado. Se não vai cumprir, não diga nada. Porque as palavras destrutivas e as palavras de enganação, as palavras que adiam a esperança dos outros, é como ferida. E cada dia que passa, elas aumentam de acordo com a intensidade da palavra que você fala e da sua falta de compromisso. Portanto, comunicar bem é fundamental para o crescimento em todas as áreas da nossa vida. Por isso que Salomão era o homem mais rico do planeta. Ele se preocupava em conversar com todo mundo. Eu fico imaginando ele como rei, sendo conselheiro do mundo inteiro, como é que seriam as conversas. Para que ele fosse tão admirado. Ele devia ter uma calma para falar, devia ter um amor gigante para falar e principalmente muita sabedoria e clareza na hora de comunicar. Então é fundamental que a gente tenha como meta burilar a comunicação, esmerilar a comunicação. Porque quando você comunica de forma correta, você também automaticamente está aprimorando o seu caráter. Isso é importantíssimo. Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 4, está escrito o seguinte: a fala amável é como árvore da vida. Ou seja, você falar com amor, você colocar energia naquilo que você fala, se preocupando em pensar no bem-estar da outra pessoa para não criar ruptura, não criar transtorno, não criar situações desagradáveis, ela faz com que a pessoa seja feliz e você também. E é como a árvore da vida, por quê? Porque vai dar muitos frutos, vai criar boas parcerias, bons relacionamentos. E onde tem bons conselheiros, boas parcerias e bons relacionamentos, sai coisa boas, sai prosperidade, sai sucesso, sai muito dinheiro, sai abundância, sai tudo que é de bom. Portanto, comunicar é o poder. Até porque o que você fala pode salvar ou destruir a vida de uma pessoa, ou a tua própria vida. É importante que você pense nisso. Lá no Provérbios 18, 21, está escrito o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Qual é o fruto que você vai comer? Daquilo que você fala, daquilo que a sua língua verbaliza. Se você verbalizar coisas boas, você vai ter um fruto, você vai comer desse fruto, que são as coisas boas. Agora, se você falar coisa ruim, se você tiver dentro de você o sentimento crítico, aquela pessoa que o tempo inteiro está falando mal de pessoas, com certeza absoluta você vai ter uma comida amarga, você vai ter um fruto bem amargo. Então é importante que você cuide da sua comunicação. No Salmo 1, capítulo 1, está dizendo o seguinte: que você não pode andar com os ímpios, que você não pode andar com os escarnecedores e que você não pode andar com os pecadores. Tudo isso é uma forma de comunicar. O ímpio, a comunicação dele é que ele não acredita em nada. O zombador é o cara que fala mal de todo mundo. É o cara que está sempre querendo intriga. E o pecador é aquele que, apesar de acreditar, ele é um ser errante, está sempre errando. Portanto, é fundamental cuidar da comunicação. Percebe aí a importância de você se comunicar bem? Olha o que diz lá em Provérbios 25:11. As palavras ditas na hora certa são como maçãs de ouro em uma bandeja de prata. As palavras ditas na hora certa, ela tem muito mais valor do que qualquer bandeja de ouro ou qualquer peça de ouro. O verbo é capaz de criar muito mais coisas. É importantíssimo que você tenha esta percepção quando se fala da comunicação. Comunicação é o poder. Comunicação assertiva é o que todos nós temos que fazer. Temos que tomar cuidado o tempo todo naquilo que a gente fala, porque isso vai determinar o nosso futuro. Vai determinar aquilo que a gente verdadeiramente vai ser daqui a pouco. Pense nisso,
porque é importantíssimo para o seu crescimento, para a sua empresa, para as suas relações pessoais e interpessoais. Aí você fala assim, tá bom, Isauro, eu sei que a comunicação é importante, eu sei que ela é fundamental para a minha vida. Como é que eu faço para maximizar a comunicação, para que ela torne assertiva? Se tudo isso faz sentido para você, se esse conteúdo é de grande valia para você, comente com o teu amigo, compartilhe com o teu amigo. Se você ainda não segue a gente aqui no canal do YouTube, passa a seguir a partir de já, porque toda semana tem vídeo novo, todo dia tem vídeo novo lá no short do YouTube, e um vídeo maior uma vez por semana e às vezes 2 vezes por semana. Se você se inscrever e apertar o sininho, toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai receber. Então faça isso, comente com os amigos e faça também o seu comentário, compartilhe, porque eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que eu estou conversando com você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.